Fala pessoal, nesta aula trago a vocês a terceira e última parte sobre estequiometria, onde vou mostrar os problemas envolvendo reagentes em excesso e reagente limitante, como também sistemas onde o rendimento não é total e também sistemas onde os reagentes são substâncias impuras. Mas antes disso, pessoal, peço a vocês que deixem aquele joinha, se inscrevam no canal e ajude esse espaço a crescer cada vez mais. Vamos lá? Pessoal, imagine a reação de simples troca entre o alumínio metálico e o óxido de crômio, Cr2O3. Esta reação produz o óxido de alumínio, Al2O3, e também o crômio metálico. Agora veja bem, primeiramente aqui a gente precisa balancear a equação. Balanceando aqui, observe que são dois crômios, então aqui eu coloco um 2, são dois alumínios, eu coloco 2 e o restante está tudo ok. 3 oxigênios, 3 oxigênios. Agora, imagine se a questão quisesse saber qual a massa de crômio produzida, se fosse colocados para reagir aqui 5,4 kg de alumínio com, por exemplo, 20 kg de óxido de crômio. Então, veja bem, com estas quantidades aqui, qual seria a quantidade de crômio a ser produzida? Aí, pessoal, primeiramente, vamos verificar aqui alguns detalhes. Como está falando de massa, vamos procurar a massa molar. Veja, o alumínio tem massa 27. Como aqui são dois alumínios, isso quer dizer que no total vão ser aqui 54 gramas, a quantidade de 2 mols. O Cr2O3, observe que o crômio tem a massa 52 e cada oxigênio tem a massa 16. Então, juntando os dois crômios com os 3 oxigênios, nós temos aqui um total de 152 gramas. Aí, veja bem, aqui nós temos 5,4 quilos de alumínio. 5,4 quilos. Se eu colocar um X aqui, ó, veja bem, de 54 para 5,4, veja que voltou uma casa com a vírgula. Então, do mesmo modo, eu faço aqui, ó, eu volto uma casa com a vírgula e aqui eu encontro como resposta 15,2 quilos. Então, veja que a massa de óxido de crômio necessária para reagir com essa quantidade de alumínio, na verdade, é 15,2 quilos, só que a questão deu 20. Isso quer dizer, pessoal, que tem aqui um reagente em excesso, em que o excesso aqui dessa reação é o óxido de crômio, Cr2O3. E esse excesso aqui é o seguinte, ó, nós temos 20 quilos que foi fornecido pela questão, só que a quantidade de fato que reage é 15,2. Então, subtraindo aqui, nós temos, na verdade, 4,8 quilos que fica sem reagir. Então, este é o excesso da questão. Mas, como a questão quer saber a massa de crômio produzido, eu posso encontrar fazendo uma regra de 3 entre o crômio e o alumínio, ou entre o crômio com o óxido de crômio, com a massa que realmente reagiu. Então, veja bem aqui, ó, se eu for calcular com alumínio, eu vou ter o seguinte: 54 gramas de alumínio está para a quantidade de massa de crômio. Como cada crômio é 52, os dois crômios juntos vai dar 104. 104 gramas. Agora, veja bem, a quantidade de alumínio que a questão forneceu, 5,4 quilos. Como eu mostrei para vocês anteriormente, de 54 para 5,4 é só voltar uma casa com a vírgula. Então, aqui eu volto uma casa com a vírgula e encontro como resposta 10,4 quilos. Pronto. Eu posso fazer assim, ou eu posso usar também como reagente o óxido de crômio. Por exemplo, aqui, ó, 152 gramas de óxido de crômio está para a massa dos 2 mols de crômio, que é 104 gramas. Olha, 104 gramas. Aí, a massa do óxido de crômio que reagiu não foram os 20 quilos, foi 15,2 quilos. Então, nós temos aqui 15,2 quilos e está para X. Observe que do mesmo modo que a gente fez aqui em cima, a gente
Observe que do mesmo modo que foi feito aqui em cima, será feito aqui embaixo. Ó. Voltou uma casa com a vírgula. Então aqui volta uma casa com a vírgula e nós vamos ter 10,4 quilos. Então veja que não importa se eu uso um reagente ou outro, desde que eu use os valores corretos, eu vou obter exatamente o mesmo resultado. Então veja, pessoal, nessa reação nós temos aqui uma sobra de óxido de crômio. Isso quer dizer que ele é o reagente que está em excesso. Foi dado 20 quilos, mas só reagiu 15,2, deixando aqui 4,8 quilos sem reagir. Como o alumínio metálico reagiu por completo, a gente diz que ele é o reagente limitante, porque reagiu até o seu limite. Pessoal, agora veja bem. Imagina a reação entre sulfeto de ferro, FeS, com cloreto de hidrogênio, HCl, onde essa reação produz o cloreto de ferro, FeCl2, e também produz o H2S, o sulfeto de hidrogênio, ou ácido sulfídrico, como muitos conhecem. Primeiro passo aqui é balancear a equação. Então veja, para que eu mantenha esse balanceamento ok, basta eu colocar um 2 aqui, já que eu vou ter 2 cloros e 2 cloros, né? 2 hidrogênios, e o resto está tudo na mesma quantidade. Agora, imagine se a questão dissesse o seguinte, que a quantidade de sulfeto de ferro que se tem aqui é de 1.100 gramas e que o sulfeto de ferro se encontra na amostra dada com 80% de pureza. Isso quer dizer que eu tenho uma amostra de um produto onde nele se tem o sulfeto de ferro e que nessa amostra a pureza dele é de 80%. Ou seja, 80% dele é sulfeto de ferro. Então, nós temos aqui essa massa total e eu vou precisar entender quanto que eu vou ter de fato de FeS. Então, aqui nós temos 1.100 gramas, vou multiplicar por 80%. Aqui basta eu transformar o 80 em taxa unitária, 0,8. E aqui a gente faz um cálculo bem breve. Aqui eu posso cancelar a vírgula, cancelar um zero. O zero aqui eu conservo. E 8 vezes 11 dá 88. Então eu tenho aqui que a massa total de sulfeto de ferro puro é de 880 gramas. E não de 1.100 como tinha fornecido na questão inicialmente. E com essa quantidade, preciso saber quanto que vai produzir de cloreto de ferro. Então veja bem. Como estamos falando de massa, a massa do FeS, não esqueça que o ferro é 56 e o enxofre é 32, então a massa total aqui, a massa molar, vai dar 88 gramas. Como eu também estou me referindo ao cloreto de ferro, onde o ferro é 56 e os dois cloros juntos dá 71, 71 com 56, vamos obter aqui o total de 127 gramas. Agora, a massa do FeS, ao invés de ser 1.100, vamos utilizar 880. Não se esqueça que a questão deixou claro que 80% de pureza. Então, determine o valor de x. Veja, pessoal, que daqui para cá só aumentou um zero, ou seja, multiplicou por 10. Então, eu faço a mesma coisa aqui. Eu tinha 127, acrescento mais um zero, 1.270 gramas. E assim a gente encontra a quantidade de cloreto de ferro produzida com esse tanto aqui, ó, de pureza de sulfeto de ferro. Agora aqui, pessoal, vou mostrar um exemplo em que o rendimento da reação não é total. Imagina a reação entre o carbono com o gás oxigênio produzindo CO2. Veja que essa equação já está balanceada e aí imagina o seguinte, se queimasse 6 kg de carbono, olha, é uma reação de combustão, e supondo que o rendimento aqui fosse de 90%, aí pergunta o seguinte, qual a quantidade de CO2 produzida? Então veja bem, é uma questão bem simples. Se está falando de massa, a massa do carbono é 12 gramas, né, a massa de 1 mol, e a massa molar do CO2, 44 gramas. Se eu tenho aqui 6 quilos, qual será a massa de CO2?
Então, veja que de 12 para 6, divide por 2. Então, de 44 para x, também eu divido por 2, que vai dar 22 quilos. Não esqueça que grama para grama, quilo para quilo. Esta seria a resposta definitiva se o rendimento fosse de 100%. Mas como a questão frisou que o rendimento é de 90%, então aqui eu vou calcular 90% de 22. Basta eu multiplicar por 0,9. Não esqueça que calcular 90% é o mesmo que multiplicar por 0,9, que é o 90 em taxa unitária. Aqui nós temos que 9 vezes 2 é 18, vai 1. 9 vezes 2, 18, com mais 1, 19. E nós temos aqui uma casa decimal, 19,8 quilos. Então, veja, segundo essa reação química, se o rendimento fosse total, seria produzido 22 quilos de CO2. Mas como o rendimento foi de apenas 90%, o que de fato foi produzido foi apenas 19,8 quilos de CO2. Pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado da explicação. Não se esqueça que na descrição do vídeo tem um exercício com esse conteúdo. Faça e na próxima aula traga a correção para vocês. Valeu, pessoal! Tchau!